Boa tarde, vamos então reiniciar nosso curso de ótica, dando continuidade aos nossos exercícios. Vamos fazer um exercício agora sobre o espelho esférico côncavo, que nós vimos na parte teórica, que quanto mais próximo o objeto estiver do espelho, o que acontece com a imagem? A imagem se torna cada vez maior, vai chegar um ponto que o tamanho da imagem, a altura da imagem vai se tornar maior que a altura do objeto. Então vocês vão ver que na sequência desse exercício, o que vai acontecer? A imagem inicialmente vai aparecer invertida e a altura menor que a altura do objeto. À medida que eu vou me aproximando do espelho esférico côncavo, o que vai acontecer? A imagem vai continuar invertida, vai chegar um ponto que a altura da imagem vai se tornar o quê? Maior que a altura do objeto. Até que chega num ponto tal que a distância entre o objeto e o espelho esférico côncavo vai dar-se um resultado que a imagem vai ser o quê? Direita com altura maior que a altura do objeto, ok? Então é isso que nós vamos ver no exemplo 4. Então vamos ver. Então, um corpo extenso de 10 centímetros de altura está a x centímetros de um espelho esférico côncavo, cujo raio vale 20 centímetros. Calcular para cada valor de x a distância da imagem ao espelho e a altura da imagem. Então eu quero calcular o P' e o I, tá certo? Então, inicialmente, a distância entre o objeto e o espelho inicialmente vale 60 centímetros. Então, 1 sobre a distância focal é 1 sobre P mais 1 sobre P'. Sabendo que a distância focal é metade do raio e no espelho esférico côncavo o foco é positivo, como nós vimos nas aulas teóricas. Então, 1 sobre 10, que é a metade do raio, é 1 sobre 60 mais 1 sobre P'. Então, eu achei P' igual a 12 centímetros positivo, então a minha imagem é o quê? Real, porque P' é positivo, tá certo? Executando-se todas essas contas, eu cheguei a isso aqui. Ok? Agora, quanto vale a altura da imagem? Utilizando essa fórmula, esta é a altura da imagem, a altura do objeto foi dado, o P foi dado, acabei de calcular o P'. Substituindo esses valores, eu cheguei que o I vale quanto? Menos 2 centímetros. O que significa I negativo? Significa que a imagem é invertida. E a altura, o módulo da imagem é menor que o módulo do objeto. O que quer dizer isso daqui? A altura da imagem é menor que a altura do objeto. Agora nós vamos ver. A distância era quanto? 60 centímetros. Eu passei a quanto a distância do objeto ao espelho? 20 centímetros. Eu estou diminuindo a distância. Então, novamente, utilizando 1 sobre a distância focal, é 1 sobre P mais 1 sobre P'. Tá certo? Substituindo-se, eu chego no P' igual a quanto? Continua positivo, 20 centímetros. P' positivo, quer dizer que a imagem é o quê? Real. Tá certo? Quanto vale a altura da imagem, que é o I? O O foi dado, tá certo? O P foi dado, o P' acabei de calcular. Portanto, calculando-se matematicamente o I deu quanto? Continua negativo, menos 10 centímetros. Então a imagem continua sendo o quê? Invertida porque o I é negativo. Só que agora, a altura da imagem se igualou à altura do objeto. A altura da imagem igualou à altura do objeto, porque eu estou cada vez mais próximo do espelho esférico côncavo, como eu expliquei aos senhores. Estou diminuindo a distância entre objeto e espelho. Já passou a ser agora quanto? 15 centímetros. Tá certo? Cheguei num novo P'. O P' dá quanto? 30 centímetros é o quê? Positivo. P' positivo significa que é uma imagem real através da execução desta operação matemática. Quanto vale a altura da imagem? Então o O foi dado, o P foi dado, o P' eu calculei, daqui eu tiro o I, que é a altura da imagem. Ela continua negativa. Portanto, a imagem continua crescendo o quê? Invertida, porque o I é negativo. Mas os senhores percebam que a altura da imagem já se tornou maior que a altura do objeto.
O módulo de I maior que o módulo de O, que significa que a altura da imagem agora já se tornou maior que a altura do objeto, que eu já estou chegando cada vez mais próximo do espelho esférico côncavo. Até que a distância seja quanto? 5 centímetros. Estou bem próximo ao espelho. O que vai acontecer com pelinha? Ele já vai ganhar um valor o quê? Negativo. A imagem já vai ser o quê? Virtual. O que é a imagem virtual que nós falamos? É aquela que se forma atrás do espelho. Certo? Pelinha já passa a ser negativo, então a imagem é virtual. Tá bom? Portanto, vamos calcular agora a altura da imagem. O O foi dado, o P foi dado, calculei pelinha, cuidado com a regra de sinal, menos com menos dá quanto? Dá mais. Então eu vou chegar no I positivo agora. Se o I é positivo, a imagem é o quê? Direita, não é mais invertida. E a imagem é o quê? A altura da imagem é maior que a altura do objeto. Isso está significando o módulo de I maior que o módulo de O, quer dizer que a altura da imagem é maior que a altura do objeto, e por sua vez a imagem agora é o quê? Direita, quando eu chego muito próximo ao espelho esférico côncavo. Nós vimos na parte teórica e vimos também no experimento. Tá certo? Então está aí um exercício aplicando as fórmulas, tá certo? Com seus respectivos números. Obrigado pela atenção. Na próxima aula nós vamos começar com o exercício do espelho esférico convexo. Obrigado pela atenção. Até o próximo encontro.